Então, nosso terceiro encontro, então escolhi esse filme, O Novíssimo Testamento, para a gente poder olhar ele, né, e é um filme que não está, assim, no circuito comercial, menos aqui no Brasil, né, ele é um filme que eu acho que nem passou nos cinemas, e eu descobri ele por acaso, foi alguns colegas da biodança que indicaram, especialmente o Alejandro Balbitoro, que me falou desse filme, porque ele mora na Bélgica, né? E então ele me falou: Mir, tem um filme sensacional, tu tem que ver, né? E daí eu fui procurar e realmente eu conheci esse filme sobre com o nome Deus Existe e Mora em Bruxelas, né? E daí depois é que eu fui ficar sabendo, né? Foi super difícil achar esse filme no Brasil, porque a gente não estava com o nome certo, né? Então, no português, ele foi traduzido para, que é o nome realmente do filme, né? O Novíssimo Testamento. Então, e esse filme é a história dessa menina aqui, né? Mas ele é um filme que não é um filme muito linear, né? Então, ele é um filme que ele rompe um pouquinho com o padrão das histórias, da forma de a gente raciocinar a história, né? E ele parte assim de uma história da humanidade, de uma história da criação da humanidade, a partir de Bruxelas, né? E eu fui atrás um pouquinho de saber por que Bruxelas, né? E daí eu assisti uma entrevista com o diretor, que é esse Jacob Van Dormel, não sei se é assim que se pronuncia, né? E daí ele diz assim, é em Bruxelas porque eu moro em Bruxelas e porque os atores moram em Bruxelas, né? Então, com exceção da Catherine Deneuve, né? Todos os outros atores são de Bruxelas. Então, esse filme foi feito em 2015, né? E outra coisa muito interessante do filme é que ele vem num período histórico, né, onde houve aquelas explosões do jornal, né, em Paris, onde estava toda a questão da religiosidade, né, estava sendo contestado todo o, o radicalismo religioso que explodiram lá um jornal na França, né? Então ele vem mais ou menos nesse período. O que o diretor conta é que não tem exatamente a ver com isso o filme, mas ele coincidentemente, sincronicamente, né, ele vem mais ou menos nesse mesmo período, né? Então, como um fluxo de pensamento que vai tratar justamente dessas questões da religiosidade, de como a gente vai ver Deus, né? Mas o diretor também ele fala que ele não fez esse filme para chocar ninguém, né? O objetivo dele não era chocar, mas gerar alguma reflexão, alguma coisa ampla em nível de reflexão, né? Porque eu acho que o filme vai trazer várias reflexões. Acho que a principal reflexão é quem é Deus, né? Então, quem é esse Deus que, que a gente segue, né, e que as religiões seguem, as religiões principalmente monoteístas, né, que tem um Deus, que é o Deus que vai reger o universo, que geralmente ele é onisciente, onipotente, né? Então, quem é Deus? E daí o filme nos apresenta, né, esse Deus que é um tirano, né? Ele é um tirano, ele é terrível, né? E daí, então, eu gostaria de fazer um pouquinho uma relação lá, quando a gente viu o show de Truman, que eu coloquei para vocês que o diretor do show de Truman, ele fazia um pouco um papel de Deus, né? Ele não era um Deus, obviamente, mas ele tinha, dentro da vida de Truman, ele funcionava como um Deus onisciente, onipotente, né? Que poderia determinar a vida dele, só que o diretor era um ser humano, né? E que ele vinha com todas as emoções humanas e as inseguranças e as tentativas de controle que um ser humano faz. E daí a gente vai encontrar esse que é Deus mesmo, e que mora em Bruxelas, né? Um Deus muito semelhante àquele.
né? Um Deus que é controlador, ele é misógino, ele é terrivelmente violento, né? E um dado muito interessante dele, né, é que ele tem uma falta de cuidado com ele mesmo, né. Então ele, na realidade, ele não gosta nem dele mesmo, né. É um cara muito, muito sádico, né. Então, a gente viu um pouco da última vez que a gente se encontrou, essa questão da visão de uma deidade, né, o que que das mitologias que a gente vê, uma deidade, como vem quando vem o monoteísmo, essa deidade que ela reproduz um pouco, né, as relações de poder que existiam na época onde essa mitologia surge, uma relação de poder onde tem um rei e os seus, vassalos, né, um rei e as pessoas que vão segui-los, essa questão do rei como uma autoridade máxima que pode punir as pessoas de qualquer forma. Então, o Deus que muitas vezes a gente acredita e é onisciente, onipotente, ele tem muito a ver com essa figura de poder, né, que é uma figura de poder masculina e que tem a ver basicamente com o patriarcado, né. Então esse filme, para mim, ele traz muito fortemente essa questão, né. Ele escancara, ele traz o personagem de uma forma muito chocante, esse personagem de Deus, né, justamente escancarando, né, a violência oculta que às vezes a gente não quer ver, né, e que vem atrás, de uma imagem de Deus, né, hã, que que fala de uma coisa muito opressiva, né. Então se a gente imaginar ao longo dos séculos, quanta punição, quanta morte, quanto ódio, né, quanta culpa, a culpa que a gente leva dentro da gente, tem a ver com esse Deus controlador, né. Então, eu acho que o diretor, na minha opinião, né, o diretor foi muito feliz de retratar esse Deus dessa forma, né, porque ele mostra, né, esse o quanto atrás de uma figura digamos, de um pai, né, mas que pai é esse, né, que pai é esse que é capaz de de mandar o seu filho para a morte, né. Então, eu acho que essa questão é muito importante. E depois outra questão que tem que é muito importante também, é a própria se a gente pegar o Novo Testamento, né, a gente vai ver que a palavra feminina no Novo Testamento é muito pobre, não existe, são pouquíssimas falas femininas. Os personagens femininos, eles são desconsiderados. Então, também a relação que ele faz com toda a família tem muito a ver com isso, né. Então, aquela mulher muito submissa, a filha que é rebelde, né, o filho que saiu de casa e não voltou e que morreu no meio dessa história, né. Então, aqui um Deus mau e sádico, né, e eu escrevi esse Deus propositalmente com letra minúscula, né, justamente porque, para a gente poder sair dessa dimensão do sagrado, né, entender que esse Deus, ele uma introjeção de algo, né, que tem muito mais a ver com estruturas de poder e de controle do que com transcendência e com espiritualidade, né. Então, acho como eu disse para vocês, eu acho muito feliz a escolha, né, olha, observem o que é o personagem, né. Assim, a falta de descuido consigo mesmo, o ódio, realmente a desconexão total com a vida, né. E esse Deus que é misógino, né, que ele desconsidera o feminino, e a gente vai ver, assim, ao longo da história, né, não só no Novo Testamento,
há essa exclusão das mulheres, né, em alguns dos evangelhos completamente excluídas, outros assim leves menções, né, as menções que são feitas são em geral a mãe de Jesus e a Madalena, mas nos evangelhos, nos 4 evangelhos, em geral, são citações muito breves a respeito da presença dessas mulheres, né, e é como se as mulheres não tivessem muita importância nessa história, né, são coadjuvantes, né, e tem uma visão utilitária da mulher também. Então, mesmo no Antigo Testamento, né, então, hã, o o homem é criado e está no Éden, né, e quando se vê, assim, que é impossível, né, continuar a vida sem sozinho ali, não podendo, hã, gerar mais vida, então, assim, se cria a mulher, né, se cria a mulher como uma solução, como algo útil para resolver um problema e não como, então esse papel secundário do feminino dentro dessa cultura patriarcal. Então o filme ele denuncia muito isso o tempo todo, né. E daí o nome da menina é Ea, né, Ea. E daí eu fiquei digo: "Não, mas esse nome tem alguma coisa, né". E daí então Ea, foi a única referência que eu encontrei, talvez vocês tenham alguma outra, né, mas é uma ilha, né, que é a morada da deusa Circe, que é uma grande maga, né, uma grande, hã, uma deusa de muito poder oculto, né, e ela vai aparecer principalmente na Odisseia, né. Bom, aqui a gente tem a Ea falando com o irmão, né, e que esse irmão normalmente ele está lá parado, né, mas que para ela ele se movimenta e ele fala com ela. Então a gente pode entender também, se a gente quiser olhar sobre esse ângulo do masculino e do feminino, também esses 2 princípios dialogando, né, e talvez a gente possa entender esse Jesus aqui como um ânimos, né, como um ânimos, uma alma masculina que dá as dicas, dá a força: "Olha, tu faz isso, tu vai sair daqui da casa dessa forma", né. Então é ele que diz como sair, ele que diz que o que tem que ser feito ali, mas ele é uma figura interna dela, na realidade, né, ele ajuda ela e cumpre aí um papel de ânimos no sentido de dar uma direção mais concreta para os desejos dela, né, que é normalmente o papel que o ânimos tem para a mulher. E daí a gente tem aqui essa deusa, né, que se esqueceu que é deusa, né, que 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 tem, assim, basicamente, um papel quase miserável, né, de uma criatura completamente oprimida, né, mas que quando ela realmente se dá conta que ela pode, né, então ela vai trazer toda uma questão, hã, de delicadeza, né, de um mundo que é completamente oposto àquele que o Deus está trazendo. Bom, e daí então começa a aventura lá fora do apartamento, né, depois que a Ea rouba, né, lá a chave e manda as datas, né, para os humanos, as datas de morte, né, então tem os 2 saem de uma lavadora, né. E é interessante, né, que o símbolo da lavadora, que é o lugar que a gente lava, né, o lugar da água, o lugar de limpar, e na realidade a cena, principalmente a cena quando ele sai, né, ele vem quase que girando, é basicamente eles nascem, né, quando nascem nesse novo mundo, quando eles saem da da lavadora.
E é interessante que não existe a volta, né. Eu saí desse útero e não existe a volta. Então, sair dessa condição, eles vão para outra condição, né. E se a gente pensar um pouquinho, hã, hã, ambos quando saem da lavadora, a primeira coisa que eles vão fazer é ir comer, né, no lixo, os 2 vão buscar a comida no lixo. E é interessante se a gente pensar um pouquinho na aventura do herói, né, que é, aquele momento onde o herói chega num novo ambiente e ele tem que aprender os códigos, né. Então, é nesse momento que ela encontra o mendigo, né, que vai logo depois vai dar o vai começar a instruir ela, de ajudar ela, né, e também é o momento que o Deus, né, vai levar a primeira bordoada no sentido de os primeiros limites que são reflexos da realidade que ele mesmo criou, né, então ele começa a viver aquilo que ele mesmo criou, né, confrontar com aquilo que ele mesmo criou. E ela entra nesse mundo não para viver exatamente o que, a realidade que o pai dela criou, mas para transformar essa realidade. Então, é interessante esses 2 personagens, porque eles vão ter, se a gente pensar isso como um mundo interno nosso, né, então essa coisa de vir para transformar algo, né, e também os elementos internos que a gente tem que querem manter, né, a as coisas como estão, e que também acaba que a gente sofre as consequências daquilo que a gente cria, né, mesmo que às vezes a gente não queira sofrer essas consequências, a gente sofre. Então, esse é o momento, aprender o que comer, né, aprender quais relações eu vou fazer, aprender como eu devo viver nesse mundo, como são as coisas nesse mundo, que é diferente daquele mundo protegido que eu estava antes, né. Então vamos ver um pouquinho, né, quais as grandes questões que o filme vai trazer, tá. Então aqui a gente tem o Adão em Bruxelas, né, nu, recém-nascido, né, olhando a cidade vazia. Mas vamos ver, assim, um pouquinho o que eu considero que são as questões que eu consegui filtrar, assim, que são mais importantes do filme, né. Então, eu acho que uma das questões básicas que ele vai trazer é o questionamento da imagem e da narrativa de um Deus patriarcal, tá, isso eu já coloquei para vocês. Então ele é um filme que contesta isso, né, e é interessante aqui essa imagem da mesa, porque ele não deixava ninguém ocupar aquela cadeira que fica à direita dele, né, porque ele estava esperando que o filho voltasse. Então, o filho já tinha morrido há 2000 anos, mas ele esperava que o filho voltasse, então ninguém poderia sentar ao seu lado direito. Bom, outra questão, acho que importante que o filme traz, né, é essa preponderância da tecnologia sobre as nossas vidas, né. Então, já não é um Deus que vê tudo e que olha tudo e é capaz de onisciente, onipotente, né, mas é a tecnologia. Tanto que Jesus diz para ela, né, hã, vai lá e apaga o computador, né, porque sem o computador ele não é nada, né. Ele fala isso para ela: "Sem um computador o velho não é nada", né. Então, é interessante também essa reflexão que o filme traz, né, de o quanto, hoje não quem é a mente que está atrás desse sistema tecnológico que a gente vive, né. O filme é de 2015 e a gente está, né, 6 anos depois, olha o salto que a gente já teve em nível de tecnologia de informação, né, de controle.
o que que significa a própria pandemia nesse nível de controle, né. Então, eu acho que o filme questiona isso e ele traz isso de uma não de uma forma direta, mas de uma forma implícita ali, tá se questionando isso, né. Depois ele vai falar também do retorno do feminino, retorno ao feminino, que é eu acredito, e hoje a gente estava conversando um pouquinho disso, né, que sim, que a gente está vivendo, assim como a gente está num exacerbar, né, do patriarcado e de todas as suas consequências, né. Então hoje a gente vive, o patriarcado, ou uma crise de agonia do patriarcado, né, da forma a forma como a gente viveu até agora está em agonia, a gente não pode mais viver dessa forma. Então, é o momento onde quem vai comandar aqui, ó, e interessante que não é que não tem mais computador, muda quem comanda o computador, né. Então é a deusa, né, é essa mulher, né, que antes estava ali submissa, mas de repente ela se dá conta que ela pode fazer coisas aí e ela vai colorir de um outro jeito, né, ela vai abrir novas possibilidades, ela vai tirar as datas de final, né, e ela vai abrir outras possibilidades. Então acho que o filme também ele está falando, né, de apesar que a personagem, a deusa, a Gaia, né, ela tem uma coisa de ingenuidade, né, como disse a Laura comentou isso, né, mas eu acho que tem também uma coisa de trazer mais suavidade, mais leveza para as coisas, saber colorir mais as relações, é tudo muito cheio de flores para ela, né. Então essas flores enquanto fertilidade, enquanto primavera, enquanto o que que significa a primavera, né, a primavera enquanto um novo começo, depois de um período tão escuro vem a primavera, né, então acho que ela tem essa representação. A primavera é o recomeço, é o mundo infantil também, né, então acho que por isso que também ela tem essa imagem tão infantilizada, né. Depois outra questão que foi o que me parece, assim, que impactou bastante o grupo, foi essa questão da consciência da morte, né, e que, bom, o saber a data da morte, né, hã simplesmente ele joga na cara a mortalidade, porque, nós seres humanos funcionamos muito com a negação da morte, né. Então a gente sempre acha que vai ter um tempo eterno para concretizar todas as coisas que a gente gostaria de fazer, e esse tempo não é eterno. E também, muito possivelmente, a gente não vai concretizar todas as coisas que a gente gostaria de fazer, porque precisaria possivelmente mais de uma vida para a gente poder concretizar tudo, né. Então, eu acho que essa questão da consciência da morte é algo que bem importante também como algo que o filme traz, né. E depois tem os apóstolos, né, com todas as suas mensagens, eu acho que cada apóstolo tem uma mensagem, muito bem observado por vocês, a questão de cada apóstolo ter sua música, né. E eu coloquei que infelizmente eu não consegui parar, assim, ter um tempo para pesquisar as músicas, mas eu acho muito interessante, deve ser muito interessante ver qual é a música de cada um deles, porque isso não aparece no filme, né, mas fica a título de curiosidade, se alguém quiser ver, né, fazer essas relações, eu acho bem interessante. E o que que é a música, né, o que que quando ela coloca o ouvido e ouve, né, no corpo da pessoa e ouve a música, né, o que que significa isso, né? Então, é bonita essa imagem, é muito poética a imagem do que é a nossa identidade, né? Se a nossa identidade não é realmente uma vibração, a nossa vibração no mundo, e em que vibração a gente está presente no mundo, né? Então acho que aí tem uma visão muito transcendente do ser humano, enquanto que
sim, nós temos uma materialidade, né, que está presente nessa nossa no nosso tempo de existência nesse planeta, né, mas nós temos uma vibração, né, um uma vibração que tem uma eternidade, né. Essa eternidade ela está na abertura de cada momento que a gente vive, né, então como uma música, ela existe a música enquanto ela está sendo tocada, né, daí depois ela para de existir, mas existe uma vibração, né, uma vibração que tem a ver com essa música. Então eu acho que é bem interessante essa relação que o filme faz entre a identidade, né, quem é cada pessoa, né, e a música que cada pessoa tem. E daí então vamos ver um pouquinho, né, cada um dos personagens que são os apóstolos, né, o Vitor, né, que é um mendigo, né, e que é o primeiro pessoa que encontra ela, né, e que ela pede então para ele escrever, né, que o Novo Testamento vai ser que ele vai anotando tudo, porque ele que vai escrever as mensagens que ele vai observando, né. E é interessante, eu acho que a gente pode pensar o porquê o mendigo, né, hã, o porquê que foi escolhido justamente uma pessoa que está tão fora do esquema padrão social, né, e que de certa forma representa o excluído, né. Então ela chama para anotar sua percepção, uma pessoa que está excluída daquele sistema padrão social, né, o esquema dentro da caixinha, né, ele vê o mundo de outra forma, porque ele vive por alguma circunstância, a gente não sabe qual, porque isso o filme não explica, né. Ele é mendigo, ele mora na rua, ele não está naquele padrão que o mundo instituído exige, né. Depois a gente tem a Martine, né, que é que eu acho, esse momento eu acho muito especial, né, que tem toda a relação com a sexualidade e o instinto, e tem a ver também com a questão do envelhecimento, né. Então, assim, a Martine é uma pessoa, doce, uma mulher doce, sensual, que quer viver, né, mas então as relações com o masculino com ela é uma falição, né, porque o marido, hã, trai ela na cara dela, né, desqualifica ela o tempo todo, hã, e ela se sente super sozinha, né. Daí quando ela sabe a data da morte, ela decide romper com isso, mas ela não sabe muito bem como. Daí ela vai lá e busca aquele rapaz, né, e daí o rapaz rouba ela. Então essa relação muito frustrante com um masculino que não quer se dar, né. E daí, de repente, ela encontra o gorila, né, o gorila que vira amante dela. O gorila como essa força instintiva, né, e que a gente poderia associar esse gorila à força da natureza, né, à força do King Kong, se a gente puder pensar em termos de cinema, né, hã, que talvez dentro de todo esse esquema que a gente está falando, né, de um fluxo entre uma visão patriarcal do mundo para um retorno de Gaia, né, esse elemento, um pouco de Afrodite, que ela é uma Afrodite mais velha, né, uma Afrodite que os anos passaram, uma Afrodite que foi deixada, que foi usada, que foi abandonada, que não foi considerada. Então, parece que esse momento de encontro com esse gorila, né, tem muito a ver com essa integração desse mundo mais instintivo, né, e poder rever esse mundo instintivo não como algo, hã, destrutivo, né, mas com algo extremamente terno, né,
extremamente aconchegante, e que é tudo ao contrário daqueles homens polidos e cheirosos que ela tinha antes, né, mas que desqualificavam ela extremamente, né. Depois a gente tem a Aurélie, né, que é essa figura que tem um trauma, né, um trauma porque perdeu o braço, né, então ela fica toda travada e ela trava toda a sua vida porque ela se acha diferente, porque ela não quer que vejam o a questão do braço que ela não tem, né, e bom, ela passa por um processo de aceitação disso, né. Então, eu acredito que a Aurelie, ela nos passa essa mensagem, né, de poder olhar nossa vulnerabilidade, poder olhar nossas dificuldades, as nossas, entre aspas, "deficiências", né, e podemos dar amor e admiração da mesma forma, porque de certa forma ela era admirada também, né, mas, tinha uma solidão impressionante, né, como se pelo fato de ela não ter o braço, ela não merecesse, um lugar na no no coração de alguém ou um lugar social, onde ela pudesse se sentir bem, né. Então, existia nela uma coisa de não aceitação e, de repente, a partir da de toda a história do filme, onde ela encontra, né, depois o companheiro, ela consegue rever isso, né, consegue realmente se mostrar, retirar a prótese, né. Então depois a gente tem o Jean-Claude, né, que faz um trabalho infeliz, que ele detesta, né, e daí quando ele sabe a história, a data da morte, ele resolve ir lá para uma praça e ficar na praça sentado até morrer, né. E daí então que ele encontra a Ea, e daí vem a questão do passarinho, né, e daí ele começa a seguir os pássaros, essa busca, né, essa busca dessa grande aventura de viver, ele nos traz isso, né, essa ruptura com aquelas coisas padrões, né, e a questão de poder buscar essa liberdade, porque vem através desses pássaros, né, que ele vai seguindo, ele persegue os pássaros até chegar nesse encontro com ele mesmo, na realidade. Depois o Mark, né, que assim, ele sofre uma questão de uma insegurança, de uma rejeição, né, quanto ao feminino, e daí ele vai compensar isso com uma coisa de uma fantasia sobre o feminino, né, tanto com onde ele vai, ele vê todas as mulheres nuas, ele tem uma fantasia, né, que tem lá a ver com a adolescência dele, com o com o período quase na infância, final da infância, início da adolescência, né, onde ele se apaixona por uma pessoa e daí a coisa não acontece, e ele fica com isso marcado, né, como se ele não pudesse integrar alguma coisa dentro dele. E daí toda a solução que o filme dá é realmente ele integra esse feminino, ele consegue integrar, né, integrando esse feminino, então ele sai dessa coisa de uma fantasia, né, uma fantasia de algo que não pode acontecer no concreto, né. Então eu acho que esse personagem ele nos mostra aquelas coisas que a gente não, que a gente deixa no campo da fantasia, mas nunca vai concretizar, nunca busca em concretizar como assumindo em primeira pessoa esse aspecto que não está integrado, né. E no momento que ele integra, então, some essa questão da fantasia, porque ele integra realmente, se a gente vai pensar em termos de ânima, né, ele integra a ânima, ele integra essa ele deixa essa alma feminina entrar nele, né, então, a partir daí, então, vai se apaziguar essa quase obsessão que ele tinha. Então
o François, que é um cara super violento, né, que não consegue ter uma relação de ressonância com o mundo em geral e principalmente com o mundo feminino, e quando ele fica sabendo da, da hora da morte, ele resolve matar as pessoas, né, para comprovar que aquilo era só uma fantasia, que aquilo não era verdade, né? E daí que ele encontra a Ea, né, que vai fazer esse encontro, né, com agora me faltou o nome dela, deixa eu ver aqui, a Aurélie, né, e que, então, faz esse encontro onde algo impossível acontece, né, porque ele vai atirar nela e não vai matar ela. Então, que parte dele é essa que ele atira e não mata, né? Também, de novo, essa questão do encontro, né? Do encontro com o feminino, encontro com uma parte de si que deve ser integrada, né? Então, esse casal ele é muito interessante no filme, né? Porque depois ele se fertiliza, né? Ele que gera a vida. Então é bem interessante, bem bonita essa metáfora desse casal. E depois o Willy, né? Que é um menino que vai morrer, né? E que então os pais estão desesperados, sabem que ele vai morrer, não sabem mais o que fazer, e daí perguntam qual é o último desejo dele, e ele diz que é se vestir de menina, né? E daí tem toda a questão de ele cumprir esse desejo, e toda a questão, de novo, aqui da integração do feminino, né? E tem uma relação entre ele e a Ea que se constrói, que é muito bonita também, né? Que não é uma relação óbvia, mas é uma relação, é como se aqui, pela faixa etária deles e pelo jeito que eles lidam, um personagem lida com o outro, né? Tem uma coisa de proximidade, uma coisa de amor mesmo, né? Que se constrói entre eles. E é bem interessante, né? Então, novamente, essa coisa de deixar o feminino entrar e se manifestar de alguma forma. Então, eu acho que esse filme ele vai basicamente, né? O centro dele, se a gente vai pegar o cerne dele, ele é um convite muito grande para reconectar com Gaia, né? Com o feminino, seja dentro das pessoas, seja no planeta, no cuidado com o planeta, né? Então, ele convida a essa reflexão.